instantes com a chamada 1-1 dos jogadores e depois, naturalmente, staff do Futebol Clube do Porto para receberem pelas mãos de Pedro Proença o troféu de campeão nacional época 21-22. Serão 30 os jogadores que daqui a pouco receberão o aplauso das bancadas do Dragão. 3 deles jovens jogadores do plantel da equipa B do Futebol Clube do Porto. Hoje com um quarto jovem, mas esse integrado plenamente nos trabalhos da equipa principal, que é o Meixedo, o Gonçalo Borges, o João Mendes e o Danny Loader também inscreveram o seu nome na conquista deste troféu do Futebol Clube do Porto e também fazem parte, portanto, deste grupo de 30 jogadores que literalmente subirão ao palco neste início de noite na cidade do Porto para receberem o troféu pela conquista do campeonato 21-22. Todos os olhares se voltam então para o túnel de acesso ao relvado do Dragão, onde está Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto, que este ano celebrou também 40 anos de presidência. Dentro destes 40 anos, o Futebol Clube do Porto conquistou 23 dos 30 títulos, número redondo que hoje atinge. Destes 30, 23 foram sobre a presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa, que agora se junta também no relvado aos outros elementos do staff do Futebol Clube do Porto, que já lá estavam e que antecipadamente tomaram também lugar para assistir a este desfile dos jogadores do Futebol Clube do Porto, que está a iniciar-se a todo o instante. Todos os olhares estão colocados agora aqui onde a câmara da Sport TV tem também os olhos postos, que é no acesso dos balneários ao relvado do estádio do Dragão, onde o Porto cumpriu metade desta caminhada. O troféu é agora transportado por este homem, Elton. Ele que foi dono da baliza do Futebol Clube do Porto, este brasileiro de 43 anos de idade, por estes dias é embaixador da Liga Portugal, passou 12 anos no Futebol Clube do Porto, de 2005, 2006 até 2016, 2017, foi o herdeiro da baliza de Vítor Bahia e o guarda-redes na final de Dublin, na última conquista europeia do Futebol Clube do Porto. Treinado por André Vilas-Boas, Elton era o guarda-redes desse Futebol Clube do Porto. É ele quem transporta o troféu para o palco onde se juntarão daqui a pouco todos os 30 jogadores e elementos da equipa técnica de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto. O troféu já está ali a ser colocado por Elton. Encaminha-se também para o palco, encaminham-se para o palco o presidente da Liga Portugal, também Jorge Nuno Pinto da Costa e os parceiros da Liga Portugal na organização e na sponsorização da competição. É tempo de os adeptos nesta altura gritarem o nome de Pinto da Costa, também por estes dias a viver um momento especial, 40 anos de presidência. Jorge Nuno Pinto da Costa a participar em 23 destes 30 títulos de campeão. E é chamado ao palco o primeiro campeão nacional, que é Agustín Marchesín. É o primeiro de 30 a ser chamados. Ele, que é campeão pela segunda vez pelo Futebol Clube do Porto, cumpre a sua terceira temporada no clube. Esta foi a verdadeira época de passagem de testemunho a Diogo Costa. Fez 6 jogos para a taça, 1 jogo para a taça da Liga. Entrou apenas num jogo do campeonato em Aroca, quando Diogo Costa se lesionou. Marchesín é chamado Fábio Cardoso. Herdou a camisola número 2 de João Pinto, Jorge Costa, também de Bruno Alves. É o seu primeiro título como campeão no Futebol Clube do Porto. O seu primeiro jogo na temporada aconteceu para a Liga dos Campeões, no momento em que se lesionou Pep e teve de ir a jogo frente ao Liverpool. Acabou por formar dupla com Mbemba da jornada 12 à jornada 20. Na lesão de Pep, acabou por dar um contributo muito positivo também na época do Futebol Clube do Porto.
Seguir-se-á Pepe, número 3. Estão a ser chamados por ordem numérica da camisola, ordem crescente, portanto, chamado camisola 3, Pepe, no seu 4º ano consecutivo após o regresso, neste período a conseguir o seu segundo campeonato sob a orientação de Sérgio Conceição. Ele veio a meio de 2018-2019, venceu em 19-20 e em 21-22 já tinha vencido antes de Sérgio Conceição. Venceu em 2006 e também em 2007, antes de partir para o Real Madrid. É chamado ao palco um grande abraço entre Pepe e o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, chamado Ivan Marcano. Uma época de pouca utilização. Ele também foi campeão nas 3 temporadas sob orientação de Sérgio Conceição, embora tenha neste espaço de tempo saído do Futebol Clube do Porto para a Roma em 2018-2019. Esta época jogou pouco, jogou em apenas 8 jogos da Liga, mas é também ele campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto nesta temporada. Chamado número 8 do Futebol Clube do Porto, Mateus Uribe, por estes dias a recuperar de lesão, porventura fará parte também daqueles que vão participar na final da Taça de Portugal no próximo final de semana. Já regressou minutos frente ao Vizela, um jogador que acabou por ser muito importante também na temporada do Futebol Clube do Porto, campeão pela segunda vez, já havia sido em 19-20 e acabou por ser muito importante pela forma como cresceu e como teve que existir agarrado ao meio-campo do Porto, sobretudo na época pós-Sérgio Oliveira. Mateus Uribe também muito ovacionado esta noite no estádio do Dragão. E é o momento em que é chamado também Mehdi Taremi. Fecha o campeonato como o melhor marcador da equipa do Futebol Clube do Porto na Liga. 20 golos marcados, 24 no conjunto da temporada, os mesmos de Evanilson, mas com muitos golos concentrados no campeonato. Chegou há 2 temporadas, é campeão pela primeira vez. Mehdi Taremi recebe uma grande ovação. Na temporada passada marcou 16 golos para a Liga e levou a marca. Chega aos 20 nesta temporada em que lhe foi pedido pelo treinador algo um bocadinho diferente, não necessariamente estar só como homem da finalização, mas também aparecer no meio-campo, que teve um funcionamento, um ataque que teve um funcionamento um bocadinho diferente, e Mehdi Taremi respondeu com competência e com golos. Neste momento é Francisco Conceição quem é chamado ao palco, um jogador necessariamente diferente no contexto do grupo de trabalho do Futebol Clube do Porto, não pelo que é enquanto jogador, também é diferente porque é diferenciado, é um jovem com talento, 19 anos de idade, mas porque emocionou também o futebol português, com 3 golos, com assistências para golo e com abraços que emocionaram o país, o último dos quais ainda presenciado na partida frente ao Vizela, em que literalmente saltou para o colo do pai, chegou a dizer que o jogador ainda pensava que tinha 3 ou 4 anos. PP, um jogador que se estreia como campeão na equipa do Futebol Clube do Porto e se estreia em ano de estreia no Futebol Clube do Porto. Expectavelmente ele era o substituto de Luís Dias e foi verdadeiramente o jogador que ocupou o espaço de Luís Dias na equipa do Futebol Clube do Porto. Chamado Zaidu, o nigeriano, que marcou o golo que acabou por materializar a conquista do título de Futebol Clube do Porto, o golo da vitória no Estádio da Luz. Um jogador que acabou por ser hoje, como tivemos a oportunidade de receber, muito acarinhado ao longo de todos os 90 minutos pelos adeptos do Futebol Clube do Porto. Zaidu é campeão pela primeira vez no seu segundo ano ao serviço do Futebol Clube do Porto. Recebe também aqui a homenagem dos adeptos, ele que tem a bandeira da Nigéria, ao serviço da qual participou também no decurso desta temporada no Campeonato Africano das Nações. Chamado agora Galeno, um jogador que tem uma participação um bocadinho atípica em 2 destes 3 campeonatos de Sérgio Conceição, porque ele também participou no primeiro e é campeão pela segunda vez pelo Futebol Clube do Porto. No primeiro ano, antes da saída, ele jogou pela equipa B, saiu para o Portimonense, acabou por jogar também os minutos suficientes para se sagrar campeão, voltou agora para a parte final da temporada, de novo campeão na equipa do Futebol Clube do Porto.
O número que segue é o 14 de Cláudio Ramos. Antes, porém, há Gruitch, claro. Pela ordem numérica será Cláudio Ramos primeiro, está certo. Cláudio Ramos, chamado ao palco. O jogador que acabou por ter a possibilidade de, na sua segunda época ao serviço do Futebol Clube do Porto, jogar hoje os primeiros minutos. Foram literalmente os primeiros minutos de campeonato com a equipa principal. 2 anos praticamente sem jogar, mas a tempo de ser campeão pelo Futebol Clube do Porto, depois de 9 anos ao serviço do Tondela. Marco Gruitch, chamado agora este sérvio que é pela primeira vez campeão pelo Futebol Clube do Porto, no seu segundo ano de empréstimo pelo Liverpool. Ele é campeão pelo Futebol Clube do Porto, substituiu o Uribe depois da lesão a 4 de abril frente ao Santa Clara, e neste mês, na ausência, acabou por ser um jogador muito importante na parte final da temporada do Futebol Clube do Porto, Marco Gruitch. Também um abraço a Jorge Nuno Pinto da Costa, enquanto inicia também o percurso Manafá, segunda vez campeão também pelo Futebol Clube do Porto, no seu 4º ano ao serviço do Futebol Clube do Porto. Wilson Manafá tinha sido campeão em 19-20, é também campeão em 21-22, um jogador que se lesionou no clássico à jornada 16 frente ao Benfica, acabou por a partir daí com uma entorse ter que ser operado, uma lesão no joelho, não uma entorse, mas uma ruptura do tendão rotuliano, acabou por não jogar mais esta temporada, mas é ele também campeão nacional no Futebol Clube do Porto. Também Mbemba, chamado, já desfila Vitinha. Mbemba, jogador mais utilizado, hoje fez 4.136 minutos pelo Futebol Clube do Porto. E agora, chamado Vitinha, segunda vez campeão pelo Futebol Clube do Porto, uma época de plena afirmação, não só no Futebol Clube do Porto, como também na Seleção Nacional, onde teve a oportunidade de ser convocado e jogar também, fazendo a sua estreia frente à Macedónia do Norte. Vitinha, campeão nacional pela segunda vez, já tinha sido suplente utilizado em 19-20 em 8 ocasiões, este ano como titular e com estatuto de titular. Wendel, chamado ao palco também, este brasileiro, campeão pela primeira vez no seu primeiro ano do clube, depois de 8 temporadas ao serviço do Bayer de Leverkusen, estreou-se frente ao Aroca à 4ª jornada, não teve uma utilização muito intensa, foi 10 vezes titular, 9 suplente utilizado, mas ainda assim a participar na conquista deste título do Futebol Clube do Porto. João Mário, que acabou por ser o grande dono do lado direito da defesa do Futebol Clube do Porto, é a segunda vez campeão pela equipa do Futebol Clube do Porto, já tinha sido campeão na época de 19-20, então jogando de uma forma muito mais pontual. Este ano acabou por ser a opção preferencial, embora tenha estado lesionado. Também se lesionou na mesma jornada de Manafá, no mesmo jogo frente ao Benfica, e acabou esse sim com uma lesão muscular por estar afastado alguns jogos na equipa do Futebol Clube do Porto. Chamado também Otávio, o tal único jogador de todos os que estão aqui que cumpriu a totalidade do tempo, de todo o tempo dos 5 anos de Sérgio Conceição e dos 3 títulos do Futebol Clube do Porto. Jogou até um ano antes com o Nuno Espírito Santo ao Futebol Clube do Porto e é um dos capitães do Futebol Clube do Porto, um dos jogadores símbolos do Porto por estes dias. Será também pela 3ª vez com Sérgio Conceição campeão no espaço destes 5 anos. Outro jogador de meio campo que acabou por força dos problemas que o Porto foi tendo, e já aqui enunciados em parte do lado direito da defesa, por ser também um contributo muito importante nas ausências de João Mário e também de Manafá, como lateral direito da equipa do Futebol Clube do Porto, Bruno Costa. Ele também é campeão pela segunda vez pela equipa principal do Futebol Clube do Porto, já tinha participado na caminhada de sucesso de 19-20 também sob a orientação de Sérgio Conceição. E o espanhol Tony Martínez a sagrar-se campeão pela segunda vez, pela primeira vez no Futebol Clube do Porto. Ele, que tal como Mehdi Taremi, faz o seu segundo ano ao serviço do Futebol Clube do Porto. A temporada passada foi a sua primeira época, esta foi a segunda época de Tony Martínez, desta vez campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto.
Evanilson, chamado ao palco, também uma estreia como campeão na equipa do Porto, segundo ano do clube, ano de plena afirmação de Evanilson, termina a temporada com 24 golos marcados, 14 deles no campeonato e um dos brasileiros com mais golos na Europa, mesmo só ultrapassado por Artur Cabral, jogador da Fiorentina, mas com golos marcados ao serviço do Basileia. Está, portanto, bem referenciado no quadro dos brasileiros no futebol europeu. Ruben Semedo veio na parte final da temporada, recuperado para o futebol português, tenta também a sua recuperação plena para o futebol, consigo mesmo, um jogador que atravessou problemas vários em Espanha, também na Grécia, saído do Olympiacos, jogou hoje o seu primeiro jogo pela equipa principal do Futebol do Porto em contexto de campeonato e ganha, por isso, o direito também a sagrar-se campeão nacional pelo Futebol do Porto. E Fernando Andrade, um jogador que o Porto voltou a chamar para o seu plantel, que já marcou também o seu golo neste campeonato, no jogo em que conquistou direito a celebrar o seu primeiro título como campeão do Futebol do Porto, porque esteve emprestado na Turquia, já sendo jogador do Futebol do Porto, quando em 19-20 o Porto foi campeão. Este ano recuperou depois de uma lesão, saiu do Alfaiá, voltou ao plantel do Futebol do Porto, ainda a tempo de ser campeão nacional. Chamado agora Danny Loader, um dos jovens jogadores do Futebol Clube do Porto, jogadores que atuam sobretudo no espaço da equipa B do Futebol Clube do Porto. Danny Loader será campeão nacional do Futebol Clube do Porto também pela primeira vez. Teve 7 minutos em campo a 30 de outubro na vitória do Futebol Clube do Porto por 4-1 sobre a equipa do Boa Vista, tendo contribuído com um golo também nessa partida. Ganha direito também a ser incluído na lista dos campeões nacionais do Futebol Clube do Porto desta temporada. A que também se junta o canadiano Stefan Eustáquio, pela primeira vez campeão no futebol português e, claro está, necessariamente também campeão pelo Futebol Clube do Porto. Participou em 11 jogos por empréstimo do Passos de Ferreira, foi um jogador recrutado na reabertura do mercado para reorganizar, digamos, o meio-campo do Futebol Clube do Porto e dotá-lo também de mais competências. Este Passos foi utilizado pela primeira vez frente ao Arouca, seguiram-se mais 10 vezes. Também ganhou direito a sagrar-se campeão nacional, tem a situação em aberto, o Porto tem a opção para acionar a compra deste jogador, para já ligado aqui pelo empréstimo ao Futebol Clube do Porto. Fábio Vieira, campeão pela segunda vez, já tinha sido campeão em 19-20, este esquerdino, também um produto do Olival, um vencedor da Youth League em 18-19 pelo Futebol Clube do Porto, com uma grande temporada, a somar jogos. O ano passado jogou 28 jogos, este 38 jogos, muitas assistências para golo, foram 15 ao longo da temporada. Também marcou 7 golos, contribuíram para a conquista dos jogos, dos triunfos ao longo dos jogos, conduziram o Futebol Clube do Porto a este título de campeão nacional. A que se junta também o jovem João Mendes, um jovem jogador, também ele titular na equipa B do Futebol Clube do Porto, participou no jogo de ontem frente à equipa do Benfica B, é campeão pela equipa do Futebol Clube do Porto, jogou 8 minutos frente ao Belenenses no Jamor no dia 16 de janeiro, ganhando direito também a inscrever o seu nome na lista dos 30 campeões nacionais pelo Futebol Clube do Porto. João Mendes, como Gonçalo Borges, outro jovem a desfilar aqui nesta passadeira, conduz os jogadores do Futebol Clube do Porto 1 a 1 até ao palco onde daqui a pouco será erguido o troféu pelos jogadores do Futebol Clube do Porto, campeões nacionais na época de 21-22. Gonçalo Borges também teve, tal como João Mendes, 8 minutos em campo no Jamor frente ao Belenenses pela equipa B, 28 jogos, 5 golos, 4 assistências na equipa principal, a sua participação apenas nesse jogo. Será chamado, ou já foi chamado agora também, o jovem guarda-redes Francisco Meixedo, que vê agora a homenagem de certa forma coincidir com o Diogo Costa, que é chamado ao palco. Francisco Meixedo, que jogou hoje os seus primeiros minutos, com quem partilhou a baliza e jogou mesmo como titular as meias finais da Youth League, com Diogo Costa, este que é, por estes dias, o novo dono da baliza do Porto, titular absoluto no campeonato, também nos jogos das competições europeias. Ganhou também, por força da opção de Fernando Santos, o espaço na seleção. Foi titular nestes 2 jogos do play-off de apuramento de Portugal
para o Campeonato do Mundo. Diogo Costa, chamado também ele que é campeão pelo Futebol Clube do Porto pela segunda vez, já tinha feito 3 jogos na temporada de 19-20, é agora um campeão, mas um campeão com estatuto de dono da baliza do Futebol Clube do Porto, herdeiro da camisola 99 que foi de Vítor Bahia. Ele é o novo dono da camisola do Futebol Clube do Porto, é o novo dono da camisola 99 e o novo dono da baliza do Futebol Clube do Porto. E este é o momento em que na instalação sonora se preparam os espectadores e se preparam também os protagonistas da conquista deste título do Futebol Clube do Porto, Carlos Matos Rodrigues e Manuel Chaves, para erguerem o troféu. Mas antes, porém, é chamada a equipa técnica do Futebol Clube do Porto, liderada por Sérgio Conceição, a equipa técnica do Futebol Clube do Porto, que conquista o seu terceiro título em 5 anos de trabalho no Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição a trazer consigo neste momento de tributo Vítor Bruno, Eduardo Oliveira, Diamantino Miranda, Dembélé, Telmo Sousa e Vendran Rouge, o croata. Sérgio Conceição conhecia já no tempo do futebol belga e também se estreia na equipa técnica do Futebol Clube do Porto e vai receber pela primeira vez também a sua medalha de campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto. São os 7 elementos da equipa técnica liderada por Sérgio Conceição, que abraça neste preciso momento Jorge Nuno Pinto da Costa e que se vão neste momento sim, Carlos Matos Rodrigues, juntar aos jogadores do Futebol Clube do Porto que já esperam a equipa técnica para esse grande momento de erguer o troféu perante os adeptos num estádio que teimosamente se mantém repleto. E como é seu hábito, Sérgio Conceição fez questão de entrar acompanhado de toda a equipa técnica. Todos foram chamados. Sérgio Conceição coloca-se agora ao lado de Pedro Proença, faz questão de abraçar todos os seus adjuntos neste momento, antes da subida ao palco, onde já aguardam, diria até de forma ansiosa, aqueles que mais cedo subiram ao palco dos campeões. Aguardam o momento em que a taça chega às mãos de Pep e em que a festa possa explodir finalmente no Estádio do Dragão. Chegam então os elementos da equipa técnica do Futebol Clube do Porto, ainda não Sérgio Conceição, que vai colocar a medalha em Jorge Nuno Pinto da Costa, que abraça agora num abraço caloroso Jorge Nuno Pinto da Costa, que faz 40 anos de presidência do Futebol Clube do Porto. O presidente que recrutou Sérgio Conceição há 5 anos atrás e com ele atravessou estes 5 anos. Conduziram a 3 títulos de campeão sob a liderança técnica de Sérgio Conceição, que já agradeceu aos jogadores, fazendo ali uma vénia perante o palco onde estão os jogadores do Futebol Clube do Porto. E este é o momento em que o troféu já se vai deslocando para as mãos de Pepe, capitão do Futebol Clube do Porto, que o erguerá perante os quase 50 mil espectadores que estão aqui no Estádio do Dragão. Está a ser transportado o troféu. Pepe já o tem nas mãos. Os jogadores preparam-se para ficar eles próprios e a equipa técnica do Futebol Clube do Porto marcados para a posteridade neste momento em que é erguido o troféu perante quase 50 mil espectadores no Estádio do Dragão, quase todos com uma cartolina que tem o escudo 30 dos 30 títulos que o Futebol Clube do Porto atinge esta noite. Deixo por instantes com apenas o som da festa no Dragão.
circulando agora de mão em mão o troféu pelos jogadores do Futebol Clube do Porto. São 30 jogadores do Futebol Clube do Porto, mais 7 elementos da equipa técnica ao todo. 37 elementos que foram decisivos para a conquista deste campeonato. Uns mais do que outros, necessariamente Luís Freitas Lobo, mas num campeonato que é longo, atravessa 34 jornadas. Tem de envolver tantos títulos, este é aquele que o marca mais? Ou eu vi emocionado na semana passada? São todos iguais, são todos iguais. Presidente, e agora mais festa na Câmara Municipal. Diga-me, já tinha saudades de estar com os adeptos para celebrar? Então Costa vai agora junto dos adeptos, um parque em palavras, mas emocionado, feliz. Todos são especiais os títulos que conquista, e agora o presidente do Futebol Clube do Porto vai celebrando também com os adeptos, posando para as fotografias. Vamos lá ver se conseguimos completar. Era importante também voltar à Câmara, Presidente. O Presidente vai para dentro, já não é para falar mais com ele, talvez na Câmara Municipal. Os jornalistas Sport TV, Carlos Matos Rodrigues e Manuel Chaves, no relevado do Estádio do Dragão. Claro está, via aberta para as declarações dos protagonistas. Sempre que possível terão seguramente o microfone da Sport TV para registar aqui os seus depoimentos. Como dizia Luís, para o qual todos estes 37 e mais uns quantos que nem do ponto de vista da organização técnica, nem do ponto de vista do jogo, mas terão sido também relevantes para a conquista deste campeonato. Claro que sim, é uma época longa em que todos têm um contributo importante. Claro que existem aqueles elementos que tu percebes que são decisivos, e dentro deste mundo que é o Porto, estes 40 anos, que eu acho que são mais ainda em relação àquilo que é o Presidente, que não se computabilizam muitas vezes. Luís, Força. estou no relva, deixa-me aproveitar, ouvimos o Presidente há pouco, agora temos um Vice-Presidente, um homem forte. O Vítor estava habituado a estar neste relvado a fazer isto que eles estão a fazer, não é? E agora como é que é ver fora? Sofremos bem mais, porque